Meus irmãos, a paz do Senhor, nós louvamos ao Senhor nosso Deus nesta manhã por sua bondade, misericórdia e a graça que Ele tem estendido às nossas vidas. Nós estamos no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, da cidade de Rio Claro, igreja essa pastoreada, administrada, cuidada e presidida pelo pastor Sisac Valadares. Nós estamos nesta manhã para dar início à lição de número 8 da nossa revista Santíssima Trindade, mas antes de lermos a nossa lição e fazermos os devidos comentários, nós iremos orar ao Senhor para que o Espírito Santo abra o nosso coração e a nossa mente a fim de nos capacitar a entender tão importante lição que será ministrada nesse dia. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome nesta manhã. Glorificamos a Ti, Senhor, por Tua bondade, glorificamos a Ti por Tua misericórdia. Louvamos o Teu santo nome, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar na Tua presença. Os Teus filhos estão reunidos para ouvir a Tua palavra. Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, meu Deus, e capacita-nos e dá-nos, Senhor, entendimento da Tua palavra. Fala, Senhor, profundamente aos nossos corações. Aqueles, Senhor, meu Deus, que não estão fisicamente no templo, também estão assistindo pelas redes sociais, possam ser alcançados por Tua palavra. Nos instrui, Senhor, e nos alimenta. Nos fortalece através dos Teus ricos ensinamentos. É o que nós pedimos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos estudando hoje a lição de número 8 do dia 22 de fevereiro de 2026, sob o tema O Deus Espírito Santo. O texto áureo da nossa lição, ele está extraído do Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 16, e diz o seguinte: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A nossa verdade prática diz: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, Ensinador e Santificador da Igreja. A perícope extraída para a lição de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme João, capítulo 14, dos versículos 25 a 31. Se você está com a sua revista ou não trouxe revista, mas está com a Bíblia, abra-na em João, capítulo 14, versículos 25 a 31 e acompanhe a leitura, por gentileza. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Queridos, nós estamos estudando este trimestre um tema importantíssimo da nossa fé, que é sobre a Trindade. Nós não cremos em três deuses, nós cremos num único Deus, e esse Deus na pessoa do Pai, esse Deus na pessoa do Filho, e esse Deus na pessoa do Espírito Santo. Nós não concordamos com a ideia do unicismo, e muito menos do modalismo, que Deus, ele se apresenta de modos diferentes. Mas acreditamos na essência divina de eternidade, imutabilidade, onipotência, toda ciência e onipresença nas pessoas do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Entendemos que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo,
da mesma forma que o Espírito Santo não é o Pai e também não é o Filho. Mas os três são Deus. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E nessa lição nós estaremos falando especificamente, porque já tratamos nas lições anteriores da pessoa do Pai, já falamos da pessoa do Filho e hoje nós vamos falar da pessoa do Espírito Santo. Em termos de introdução, o nosso comentarista, o pastor Douglas Batista, ele traz da seguinte forma: o Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido, que procede do Pai e do Filho. Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então essa lição ela vai discorrer acerca da pneumatologia, que é o estudo a respeito da pessoa do Espírito Santo, com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. O nosso comentarista muito bem frisou que o Espírito Santo ele é uma pessoa, não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual ou questões de uma força impessoal, por exemplo, a lei da gravidade, a própria eletricidade e algumas outras leis da física, da termodinâmica e assim por diante. Ele não, ele é uma pessoa. Porque olhando para a Bíblia, uma força como a gravidade ou a própria eletricidade, ela não fala, ela não ensina, ela não guia, ela não intercede, ela não consola. Todavia, o Espírito Santo não é este tipo de força ou influência. O Espírito Santo é uma pessoa, porque ele fala, ele ensina, ele guia, ele intercede, ele consola, ele pode ser entristecido e até resistido. O Espírito Santo pode ser até resistido, conforme eu leio com vocês em Atos dos Apóstolos, por favor, com Bíblias em mão. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, porque tem pessoas que acham que ele não pode ser resistido. Ele pode ser resistido, sim. Isso não anula a sua soberania, tá? Vamos deixar isso bem claro. Se não anula a soberania divina. Mas ele pode ser resistido, sim, de forma os homens a endurecerem o coração a ponto de não aceitá-lo. Homens de dura serviço. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e o versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Então, existe a possibilidade de resistir. E é interessante que, em questões de fala, ensino, ou mesmo no sentido de guiar, interceder, são características gramaticais que apontam claramente, e não só gramatical, diga-se de passagem, mas também comportamental, que apontam claramente que o Espírito Santo não é uma energia cósmica ou um mero poder, mas um ser inteligente, com vontade própria, emoções, capacidade e também relacionamento. É interessante que o texto que nós lemos na leitura da Escola Bíblica Dominical, a parte do texto da onde é extraído do Evangelho de João, o Senhor Jesus, ele promete o Consolador. Então ele é o Consolador prometido, que ele procede do Pai e também procede do Filho. Em João 14, a 16, que é nós conhecemos como a carta magna do ensino de Jesus sobre o Espírito Santo, ele promete o Paracletos, ele promete o Consolador. Jesus afirma que no capítulo 15, versículo 26, ele diz o seguinte: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito de verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Em João capítulo 16, versículo 7, o Senhor diz o seguinte: se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então, essas palavras do Senhor Jesus nos levam a ver a promessa que ela não é um evento isolado, mas a vinda de uma pessoa divina para preencher a ausência física de Jesus. Na nossa
visão pentecostal, a promessa do Consolador, ela é a chave da nossa expectativa. Ele veio para continuar a obra de Jesus na terra, não apenas como uma lembrança, mas como presença capacitadora. A procedência do Pai e do Filho garantem que a missão do Espírito Santo é consistente com a vontade divina e que ele carrega a autoridade e a glória de ambos. É ele quem nos consola nas aflições, nos ensina as verdades de Cristo e nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus através da manifestação dos dons espirituais distribuídos à igreja. E olha que interessante, conforme lhe apraz. Então o Espírito Santo, ele dá os dons à igreja conforme aquilo que for útil a cada um. Em termos dele ser plenamente Deus, aqui só vamos falar rapidamente, porque depois nós vamos tratar a respeito dos atributos dele. Ele possui atributos divinos, ele participa das obras divinas, ele tem identificação com o próprio Deus, porque Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4, quando Ananias e Safira vão mentir a respeito da quantidade de dinheiro ou do valor da propriedade vendida e quanto eles estariam depositando aos pés dos apóstolos, o texto bíblico deixa claro que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Então a divindade do Espírito Santo, ela significa que o poder que nós experimentamos, os milagres que nós testemunhamos e a transformação que ocorre em nossas vidas não são meramente humanos ou psicológicos, mas é a manifestação do próprio Deus entre nós. No tópico 1 da nossa lição, nós vamos falar a respeito da pessoa do Espírito Santo. Diz a nossa lição: o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força impessoal, uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Ele tem o propósito, mente e consciência, o que comprova a sua racionalidade. Texto extraído de Romanos capítulo 8, versículo 27. Ele pode ser entristecido, o que envolve sensibilidade e emoções. Ele ensina e faz lembrar, o que demonstra inteligência e comunicação consciente. Ele guia os crentes, função que exige entendimento e relacionamento. Ele distribui os dons soberanamente, o que confirma a sua vontade em ação. Ele fala com clareza, chama as pessoas e designa tarefas que são ações de uma pessoa divina. Negar sua pessoa é mutilar a Trindade. Então, quando nós examinamos os textos bíblicos, nós entendemos que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós encontramos um padrão consistente que atribui ao Espírito as características e ações que são exclusivas de um ser pessoal e divino. No Antigo Testamento nós temos a palavra ruach ou ruach, que significa espírito, vento e fôlego. E no grego, que é a língua do Novo Testamento, nós temos a palavra pneuma, que também fala sobre espírito e fôlego. E são usadas para o Espírito Santo. Embora o pneuma seja um substantivo neutro no grego, o Novo Testamento frequentemente emprega pronomes masculinos. Fala sobre, vocês podem observar nos textos bíblicos, aquele, que ao se referir ao Espírito Santo, que é uma construção gramatical que indica intencionalmente a personificação, que transcende a mera categoria gramatical do substantivo pneuma. A própria terceira pessoa da Trindade não é invenção posterior, mas uma dedução bíblica. Jesus instrui ao estipular o batismo. Ele diz assim, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, colocando o Espírito Santo em igualdade pessoal divina com o Pai e com o Filho. Ele age
segundo o nosso comentarista, com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Ele tem propósito, mente, consciência, o que comprova a sua racionalidade. Em Romanos 8, 27, ele nos revela que, Paulo nos revela que aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é de acordo com a vontade de Deus que o Espírito intercede pelos santos. Então, quando a Bíblia e Paulo usa a palavra intenção, ela denota modo de pensar. Não se pode ter intenção sem que se tenha uma mente consciente. Então, já descarta a possibilidade dela ser uma força impessoal. Sonda os corações, que é outro termo utilizado, implica que o Espírito Santo ele possui mente, que pode ser compreendida por Deus, e o que é uma interação entre as pessoas da Trindade. E um fato interessantíssimo, ele usa a palavra intercede pelos santos. Intercessão é um ato pessoal. Uma força impessoal não intercede. O Espírito Santo intercede, por isso uma pessoa. É um ato de intercessão pessoal, de súplica e meditação, que demonstra não só inteligência, mas também compaixão e relacionamento. Aí ele diz que pode ser entristecido. Efésios capítulo 4 e o versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Esse verbo entristecer, ele traz a ideia de dor ou pesar. Somente uma pessoa com emoções pode ser entristecida. Uma força ou energia não possui sentimentos. Então a exortação para o não entristecer é um chamado a uma conduta moral que respeite a sua santidade e a sua presença em nós. A capacidade que o Espírito Santo, do Espírito Santo de ser entristecido, nos lembra da profundidade do relacionamento que nós temos com Ele. Ele não é um mero poder a ser invocado, mas um amigo divino com quem podemos ter comunhão. Nossas ações, palavras e também atitudes o afetam, e esta sensibilidade exige de nós reverência e um viver em obediência, buscando a santificação que Ele opera. Então nós não podemos andar de qualquer maneira. Como o Espírito Santo habita hoje no crente, e ele nos capacita a obedecer a palavra de Deus, nós temos que andar em luz, temos que procurar refletir o caráter de Cristo. É sempre uma atividade difícil, porque nós continuamos ainda brigando com a nossa carne, brigando com a nossa natureza, as nossas tendências, mas graças a Deus, que o Espírito Santo, ele habita no crente salvo e nos auxilia, nos capacita, nos dá poder para vivermos uma vida de plena santificação e obediência à palavra de Deus. E é interessante que a lição também trata a respeito de que ele ensina e faz lembrar, o que demonstra por parte do Espírito Santo a inteligência e comunhão de maneira consciente. Em João 14, versículo 26, Jesus afirma: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ensinar e lembrar, conforme o texto bíblico, são atos de inteligência, memória e comunicação didática. Isso pressupõe conhecimento, capacidade de transmitir informações e de interagir com a mente humana. Para nós, o nosso entendimento, essa função ela é vital para a igreja e também para o crente. É o Espírito quem nos revela as verdades profundas das Escrituras, quem nos ilumina para compreender a palavra de Deus e quem traz à nossa memória os ensinamentos de Cristo em momentos de necessidade. A manifestação de sabedoria e do conhecimento, muitas vezes, através dos dons espirituais, é prova da sua inteligência ativa em nosso meio. Ele também nos guia, né? Nós falamos logo no início que ele fala, ele guia, ele orienta, pode se entristecer. Então, em termos
de nos levar, nos guiar. Quando vier, porém, o Espírito Santo, João 16:13, diz o texto, que quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E aí, a palavra guiar, né, no seu termo original, ela implica liderança, direção, implica conhecimento do caminho, e isso requer que um guia com propósito e entendimento, capaz de discernir o que é melhor e conduzir a pessoa para esse caminho. Então isso não pode ser de algo impessoal, isso não pode ser dessa força impessoal conforme acreditam as testemunhas de Jeová. Muito pelo contrário, esse guia é o líder que nos conduz, e uma força impessoal não tem essa capacidade de nos conduzir. Ele distribui os dons soberanamente e confirma a sua vontade em ação. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E a expressão como quer é a chave aqui, porque querer ou desejar, ela é uma manifestação inequívoca de que ele possui vontade própria e soberania. Ele não é um mero distribuidor automático, mas ele é um agente ativo com discernimento e liberdade para conceder os dons conforme o seu propósito. No segundo tópico da nossa lição, ou no segundo subtópico, do tópico 1, ele vai falar a respeito da pessoa distinta na Trindade. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência. Está correta a afirmação. Mas subsistem três pessoas distintas. Por isso que nós falamos da triunidade. São três pessoas numa única essência. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias como o modalismo, que ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina. E o arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito. E os pneumatômacos, que negam a sua deidade. Porém, as Escrituras ensinam que o Espírito Santo é enviado pelo Pai em nome do Filho, evidenciando o seu papel distinto em sua missão específica. Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus. Então a doutrina da Trindade, irmãos, conforme nós lemos nesse segundo ponto da nossa lição, ela afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste em três pessoas distintas. Na primeira epístola de Pedro, ele diz no capítulo 1 e o versículo 2, o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Observem, né, no texto, e aqui não exige nem comentário, é só questão de leitura e interpretação, que ele vai citar as três pessoas. Então ele diz, eleito segundo a presciência de Deus Pai, é uma pessoa, em santificação do Espírito, outra pessoa, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, a terceira pessoa. Aqui temos o Pai como originador do plano de salvação. Então ele trata em aspectos de presciência e eleição o Pai. Obviamente todos eles participaram, tá? Todos eles participaram. Ele cita o Espírito Santo como agente de santificação e cita Jesus Cristo, que é aquele por cuja obra e obediência e sacrifício, né, obra de obediência, perdão, e sacrifício, somos redimidos. E aí ele usa o termo aspersão do sangue. Cada pessoa realiza uma obra distinta e interligada, mas age como um sujeito pessoal. Não é o Pai agindo como o Espírito, nem o Filho agindo como o Pai, mas três pessoas distintas em um propósito comum. Então essa passagem é um dos muitos pilares bíblicos que sustentam a doutrina trinitária. Na ortodoxia cristã,
ela insiste na unidade da essência divina. Deus é um só. E na distinção de pessoas. Negar a distinção pessoal seria cair em modalismo, que é negar a unidade da essência, seria cair no triteísmo. Então, se eu não penso em questão de 3 pessoas, eu entro na heresia de que Deus é o Pai num momento, que Deus é o Filho no outro momento e que Deus é o Espírito Santo no outro momento. Ou no triteísmo, que diz que eles são 3 deuses. Aí nós não teríamos um monoteísmo, teríamos um politeísmo. Mas nós não acreditamos nisso. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Embora o Espírito Santo, irmãos, ele compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Paulo escreve a Tito, no capítulo 3 e o versículo 5, da seguinte forma: nos salvou, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, pela lavagem e regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, os termos que Paulo aplica aqui nesse texto, como lavagem, da regeneração e renovação, são atribuídas diretamente ao Espírito Santo. Esses são atos do poder divino que transformam o interior do homem, algo que só Deus pode fazer. Por exemplo, se você for para as matérias seculares, como sociologia, filosofia, pedagogia, ou qualquer um da área do conhecimento humano, o máximo que ela pode fazer é deixar você uma pessoa instruída. Mas em termos de mudança interna, que ocorre no interior do ser humano, só pode ser feita pela ação do Espírito Santo. E este é o poder que as Escrituras Sagradas têm. Quando o homem ele tem contato com esse texto, ele lê o texto, ele nasce de novo, o Espírito Santo trabalha na vida dele, e não trabalha só, né, numa reforma externa, mas é uma transformação interna que reflete nas nossas ações externas. Isso é o poder divino, e é isso que Paulo está tratando aqui. O Espírito Santo, portanto, é o agente divino que efetua essa nossa nova vida. Ele não é o Pai e ele também não é o Filho, mas age em plena consonância com o plano de salvação, demonstrando a sua divindade e sua distinção pessoal na obra da salvação. Ainda falando de Tito 3,5, esta passagem ela serve como um contra-argumento poderoso a qualquer tentativa de diminuir a pessoa ou a deidade do Espírito Santo. Que as pessoas às vezes têm a ideia de, porque a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira, ela tem uma conotação inferior. Não, não é isso. Não dá para se diminuir a pessoa ou a deidade do Espírito. Ele não é uma criatura, ele não é um anjo, mas é o próprio Deus que regenera e renova. A distinção aqui é crucial para evitar justamente o erro que é trazido nesse segundo subtópico, que é o modalismo, que veria o Espírito Santo apenas como uma manifestação do Pai ou uma manifestação do Filho. E para combater então essa ideia dos pneumáticos, né, pneumatômacos, que negavam a divindade. A distinção do Espírito Santo ela é essencial para refutar essas heresias, né, como o modalismo, o arianismo, e nós entendemos pela palavra que, vamos falar aqui um pouco diário, embora tenha sido tratado na lição sobre a pessoa do Cristo, essas heresias elas negavam a divindade do Filho e também posteriormente a divindade do Espírito Santo. E foram combatidas pela clara afirmação bíblica de que o Espírito Santo possui todos os atributos divinos, como onisciência, onipresença, onipotência e também eternidade. E realiza as obras divinas, porque ele participou dessa realização na criação, regeneração e inspiração das Sagradas Escrituras. Se o Espírito Santo não fosse plenamente Deus, não poderia nos santificar, ele não poderia nos regenerar e também não nos conduziria
a verdade de Deus. Porém, é interessante notarmos, nesse segundo subtópico, que as Escrituras ensinam que o Espírito Santo é enviado pelo Pai em nome do Filho. E aqui são distinções funcionais, mas não ordem de grandeza de pessoas. Coloque isso na sua cabeça. Não está diferenciando a grandeza das pessoas, mas é uma questão funcional. O Espírito Santo, conforme João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Na frase o Pai enviará, ou em meu nome, ele só faz uma distribuição dentro de uma ordem econômica, como eu já disse, funcional, não ontológica, de importância, de ser, de grau, de divindade, não. É funcional. Isso em aspectos de trindade, tá? E isso não é uma subordinação ontológica, que o Pai é maior do que o Filho, que o Filho é maior do que o Espírito Santo e que o Espírito Santo é menor do que o Pai e que o Filho. Não é isso o que o texto bíblico diz. Ele só ensina que o Pai é a fonte, que o Filho é o mediador do envio e o Espírito Santo é enviado que cumpre a missão. Só isso. Não, qualquer tentativa de tentar ficar elaborando muitas maneiras de explicar talvez fique pior. Mas é isso que o texto bíblico diz. Ele não está dizendo outra coisa. O problema são as pessoas distorcerem o texto bíblico. Em suma, para a gente terminar essa parte aqui, é que o Espírito Santo, ele é distinto do Pai e do Filho, mas ele é plenamente Deus. Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 11, o seguinte: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Paulo faz uma analogia com o espírito humano e serve para ilustrar a pessoalidade e a intimidade do Espírito Santo com a própria essência de Deus. Penetrar as profundezas de Deus significa ter conhecimento pleno, íntimo, coeterno da mente e do ser divino. Somente Deus conhece a si plenamente. Portanto, se o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, ele deve ser Deus. Com toda certeza, ele é Deus. Ele é o Espírito de Deus que participa da própria natureza e conhecimentos divinos. Contudo, ele é uma pessoa distinta do Pai e também do Filho. No terceiro subtópico, ele é o Consolador prometido. Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra Consolador é uma tradução do grego parácletos, que significa aquele que encoraja e conforta, e ajudador, que auxilia na necessidade, e ainda também advogado, que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. O vocábulo parácletos aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo. E nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador, isto é, alguém da mesma natureza que Jesus. O Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Quando nós lemos esse texto de João 14, que faz parte do discurso de despedida de Jesus, ele está prestes a partir e os discípulos estão apreensivos e cheios de tristeza. Lembrando que esse contexto é o contexto da ceia, em que ele entra no cenáculo para celebrar a ceia, em João capítulo 13, e ali vai discorrendo todo esse enredo dos textos bíblicos. Lembra que ele fala, não se turbe o vosso coração, porque realmente naquele momento os discípulos estavam com o coração turbado. Então ele vem com promessas extraordinárias da sua saída e do envio daquele que é igual a ele. É o que ele fala aqui. Então ele está prestes a partir, e como os discípulos estavam cheios de apreensão e tristeza, ele promete o outro Consolador.
no grego, é porque ele é rico no seu, nas significâncias da palavra, ele fala de allos parácletos. É a resposta de Jesus à angústia deles, porque a palavra allos, outro, aqui ela é importantíssima, ela é crucial, porque ela indica, né, essa questão que é outro do mesmo tipo ou qualidade. Ela não usa a palavra héteros, que significaria outro, mas de um tipo diferente. Não, ele está indicando que ele é outro do mesmo tipo ou qualidade. Isso estabelece imediatamente a coigualdade do Espírito Santo com Jesus. Ele viria para preencher a lacuna da ausência física de Jesus, mas com a mesma natureza, o mesmo caráter e a mesma capacidade divina. A promessa de que ficaria para sempre indica a presença contínua, ininterrupta e eterna, contrastando com a presença física e temporal de Jesus. Até porque Jesus fala: se eu não for, o Espírito Santo não virá até vocês. A vinda de Jesus, ele veio com o propósito de morrer por nós, nos substituir no Calvário, nos redimir e voltar para o Pai. Na sua ausência aqui da terra, ele promete deixar alguém coigual. E este alguém é o Divino Espírito Santo. A palavra consolador, ela é a tradução grega de parácletos, que significa aquele que encoraja, que conforta, que ajuda, que advoga. E é rico, irmãos, porque parácletos significa aquele que é chamado para estar ao lado, ou que é chamado para ajudar. E isso, na lição, no nosso conceito, implica uma proximidade íntima e uma prontidão para a ação. As nuances como encorajador, confortador, ajudador, advogado, refletem as múltiplas facetas de sua obra em nossas vidas. Ele nos encoraja e também conforta diante da tristeza e também da perseguição. A igreja sempre foi duramente perseguida. Nós, na nossa vida cotidiana, passamos por decepções, tristezas, mas o Espírito Santo está lá, nos encorajando e também nos confortando, porque o Espírito traz paz e também nos anima. Ele nos ajuda. Ajuda em que sentido? Ele nos ajuda nas nossas fraquezas e incapacidade. Nós não servimos a Deus porque somos fortes, porque somos capazes, não, porque o Espírito Santo nos ajuda. Nós somos seres completamente cheios de fraquezas, e que se não fosse a ajuda do Espírito Santo, irmãos, nós não teríamos como continuar a nossa caminhada cristã. E ele advoga que diante das acusações do inimigo, ou da culpa do pecado, ele nos defende e testifica de Cristo. Onde Jesus, né, em 1 João capítulo 2, versículo 1, onde a palavra advogado para Jesus indica que ele também é o Paráclitos. E essa questão do outro consolador, é interessante a gente retomar para dar um pouco de ênfase, né, nesse allos Paráclitos, porque Jesus, o primeiro consolador, ele estava fisicamente presente com eles. O Espírito Santo, que é o outro da mesma natureza, coigual, seria presente de uma forma ainda mais íntima e universal, não apenas com os discípulos, mas nele e também entre eles. Isso demonstra uma continuidade da ação divina e uma coigualdade na natureza. A promessa não é uma diminuição da presença divina, mas de uma intensificação e universalização dela. Hoje os crentes são moradas do Espírito Santo. A presença permanente do Espírito Santo na vida dos crentes é a base da nossa experiência contínua com Deus. Não esperamos por momentos especiais ou visitas esporádicas de Deus, mas vivemos na plenitude da sua presença que habita em nós. Essa presença se manifesta no poder para testemunhar,
na capacitação para servir, na sensibilidade para o pecado, na guia para a verdade e na consolação em todas as circunstâncias. É o Espírito Santo que torna a vida cristã não apenas possível, mas vibrante, poderosa e cheia de esperança até a volta de Cristo. Glórias seja dado ao nome do nosso Senhor, nosso Deus. Glórias ao nome do Pai, ao Filho e também ao bendito Espírito Santo. Segundo o tópico da nossa lição, nós temos o debate de Filioque. Ele vai falar aqui sobre a divindade do Espírito Santo. Para nós ganharmos um pouco de tempo, irmãos, eu não vou ficar lendo o que eu trouxe aqui no meu resumo, é o que está aqui na lição. Mas o debate Filioque, ele é a afirmação da plena deidade e também da unidade trinitariana. A expressão latina, Filioque, que significa e do filho, é um acréscimo ao credo niceno constantinopolitano, um palavrão isso aqui, constantinopolitano, que gerou e ainda gera discussões significativas, especialmente entre a igreja do Oriente e a do Ocidente. Contudo, irmãos, o que o texto aqui nos apresenta justifica a sua inclusão como uma reafirmação do ensino bíblico. Vamos lá. O contexto bíblico e doutrinário do que traz o segundo subtópico aqui, ele necessita dessa elucidação. A introdução Filioque no credo não foi um ato arbitrário, mas uma resposta pastoral e teológica às heresias que ameaçavam a integridade da fé. O arianismo, esse pneumato-maquianismo, que seria essa ideia de que ele não é divino, porque ele negava a divindade do Espírito Santo, considerando o Espírito Santo uma criatura. E para refutar essa heresia, era vital enfatizar que o Espírito Santo compartilha a mesma essência divina do Pai e também do Filho. A inserção de Filioque na igreja ocidental, ela visava, portanto, salvaguardar a plena divindade do Espírito Santo e a coigualdade do Filho na Trindade. Afirmar que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho só reforça a unidade de essência entre as três pessoas divinas, garantindo que o Espírito Santo não é uma mera entidade inferior, ou que ela seja de fato separada da divindade do Filho. Muito pelo contrário, ele só diz que procede. Quem envia é ele. De novo, questão funcional, não de ontologia, não de diminuição de ser, porque os três são Deus. Na Bíblia NAA, que é a Nova Almeida atualizada, o texto bíblico diz o seguinte: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Jesus afirma aqui que o Pai vai enviar o Espírito em seu nome. O termo enviar, ele refere-se à missão econômica do Espírito Santo no mundo, em vez da sua origem. Não está falando que eles vão criar o Espírito Santo, estão falando que o Espírito Santo virá dentro da economia com uma missão. No entanto, o envio do Espírito Santo pelo Pai em nome do Filho, ele implica uma relação intrínseca entre o Espírito com o Filho. E se o Pai o envia em nome do Filho, sugere que o Filho está envolvido na economia do Espírito, atuando como meio através do qual o Espírito é dado aos crentes. A unidade de propósito e vontade entre o Pai e o Filho na missão do Espírito é inegável. Reforçando, não estamos dizendo em diminuição de ser, ou que ele foi alguma coisa criada pelo Pai ou pelo Filho, muito pelo contrário. Dentro da economia, isso em questões funcionais, ele veio com a missão de estar com a igreja. A designação do Espírito, como nós lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 9, que fala: se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele, é uma terminologia não
meramente descritiva. Ela estabelece uma relação ontológica e profunda. Assim como o Espírito do Pai é o próprio Pai em sua essência, o Espírito de Cristo é o próprio Cristo em sua essência. Isso aponta para a identidade divina partilhada para a comunhão interna da Trindade. No segundo subtópico, nós temos atributos divinos do Espírito Santo. Diz a nossa lição que todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como onipotência, o Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas, onisciência, não existe nada além do seu conhecimento, onipresença, não há lugar algum onde se possa fugir da sua presença, eternidade, ele não passou a existir no Pentecoste, pois estava presente no ato da criação. Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Tais virtudes são, de modo inequívoco, evidências da deidade do Espírito Santo. Essas características lhes são inerentes e não lhes foram agregadas nem conferidas. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. Esta afirmação que o pastor Douglas Batista faz aqui no seu comentário da revista, ela é teologicamente precisa e também fundamental. A Bíblia ensina, ou melhor, a Trindade ensina que há uma única essência divina. E aqui na lição ele deixa claro essa questão de essência: onipotência, onisciência, onipresença, eternidade. Essa aqui é a essência, que é chamada de ousia. Isso é Deus. Nenhum ser criado, nem as mais altas categorias dos anjos, nem mesmo o adversário das nossas almas, ou o homem, possuem esses atributos. A teologia chama isso de atributos incomunicáveis. Eles não são partilhados com a criação. E isso representa representa que isso é exclusivo da divindade. Na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Por isso que essa afirmação ela é teológica e fundamental. Se o Espírito é plenamente Deus, conforme nós estamos estudando e cremos nisso, não há dúvida disso, ele deve possuir todos esses atributos. Todos. Então, ele tem poder sobre todas as coisas. Lucas capítulo 1, versículo 15, fala sobre João Batista, que seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. O contexto, irmãos, da anunciação de Maria revela o poder do Espírito Santo na concepção virginal de Jesus. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. A capacidade de realizar um milagre biológico sem precedentes como a concepção de Jesus é uma manifestação do poder que transcende o humano e aponta para a onipotência divina. Paulo, falando isso em Romanos capítulo 15, versículo 19, ele diz: pela virtude dos sinais e prodígios, no poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, completei o Evangelho de Cristo. A ênfase aqui sobre a virtude dos sinais e prodígios e o poder do Espírito de Deus são as manifestações da onipotência do Espírito, agindo através do apóstolo, capacitando-o a realizar feitos sobrenaturais que só Deus pode fazer. O Espírito Santo não apenas tem poder, mas pleno poder, um poder sem limites, capaz de realizar o que é humanamente impossível. Em termos de onisciência, que não existe nada além do seu conhecimento, Pedro, e aqui nós usamos a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4, Pedro confronta Ananias e diz o seguinte: por que encheu Satanás o teu coração
para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. A mentira ao Espírito Santo é equiparada a uma mentira a Deus e implica que o Espírito sabia da mentira e das intenções do coração de Ananias e Safira. Então isso é onisciência. E aí o texto que nós já lemos de 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 a 11, fala que ele conhece as profundezas de Deus. Então penetrar implica no conhecimento total e também absoluto. Em termos de onipresença, nós temos o clássico texto do Salmo 139, dos versículos 7 a 10, aonde, para onde mirei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Esse salmo, embora falando de Deus em geral, ele usa o termo teu espírito, para se referir à presença universal. O Espírito de Deus está em todos os lugares, em todos os tempos, sem limitação de espaço ou localização. Não há um canto do universo em que ele não se manifeste. Em termos de eternidade, para concluirmos essa questão dos atributos, diz que no princípio criou os céus e a terra sem forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito já estava presente, já estava ativo no ato da criação, antes da existência do tempo, como conhecemos. Ele não foi criado, ele é criador e pairava sobre o caos. E aí, para a gente encerrar, Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz o seguinte, quando se refere Cristo, o qual, pelo Espírito, olha a frase, Cristo pelo Espírito eterno. Ele está afirmando que o Espírito é eterno. É uma declaração explícita da eternidade do Espírito Santo. Em termos de símbolos, nós vamos comentar aqui, eu de novo não vou fazer a leitura desse terceiro subtópico, mas nós temos algumas figuras aqui, por exemplo, como a figura do fogo. A imagem do fogo, irmãos, para o Espírito Santo, ela acaba sendo poderosamente estabelecida no Pentecostes, com as línguas como que de fogo. O texto bíblico diz que eles estavam assentados, reunidos, todos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousou sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, no Antigo Testamento, este fogo, ele representa ou simbolizava a presença de Deus. Nós temos esse episódio de Moisés na sarça, quando chamou a atenção de Moisés uma sarça pegando fogo e aquela sarça não se consumia, até Moisés se aproximar dele, da sarça, e Deus falar com Moisés. Nós temos de novo, no livro do Êxodo, essa manifestação na coluna de fogo, e esse fogo ele indicava santidade e purificação, porque Deus ele é um fogo consumidor, ele é um poder transformador. Esse Deus é assim, o Espírito Santo também o é. E aí nós temos a clássica promessa do batismo, quando João Batista ele diz que Jesus batizaria com o Espírito Santo e também com fogo, que indicava essa questão de purificação e também capacitação. Fogo, neste contexto, como o símbolo do Espírito Santo, ele representa o zelo divino, purificação do pecado e da manifestação de Deus de forma visível e tangível. É o fogo que consome as impurezas e acende a fé e o fervor espiritual. Aí nós temos o símbolo de água, e aí nós temos a passagem de João capítulo 7, versículos 37 a 39, no último dia da festa dos tabernáculos: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E João interpreta isso de maneira muito clara. Isso que ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Aí a ideia de água, o símbolo da água,
fala de vida, fala também de purificação e de refrigério. A água é o símbolo da nova vida e da purificação que o Espírito Santo opera. É através do Espírito que nós somos lavados, regenerados e recebemos vida divina. É através do Espírito ou pelo Espírito que é a fonte de toda a vitalidade espiritual que temos. Aí um também bastante famoso que o autor traz aqui, só para a gente fazer mais uma citação só, é a questão do vento. As palavras hebraicas, né, ruá, ou ruach e pneuma, significam vento, sopro, espírito. E essa conexão, ela é muito profunda em termos de linguística. Jesus explica para Nicodemos, em João capítulo 3, que o vento sopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa frase de Jesus para Nicodemos, ela ilustra a invisibilidade, ela ilustra a soberania e a ação misteriosa do Espírito Santo. No Pentecoste, ele veio do céu como um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Nessa passagem, esse vento representa a ação dinâmica e poderosa do Espírito, que é perceptível em seus efeitos, mas não em sua essência física. Então o vento simboliza a soberania de Deus e a liberdade do Espírito, que age como quer e onde quer, invisível, mas com efeitos poderosos e transformadores. Ele é o sopro de vida que vivifica. Aí nós vamos para o nosso último tópico, que são as obras do Espírito Santo. Então nós temos aqui o Espírito Santo e a encarnação, o Espírito Santo e a ressurreição, e o Espírito Santo e a santificação. O Espírito Santo e a encarnação. A encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito Santo como agente divino na concepção de Jesus. E descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. O evento é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho assume a forma humana e o Espírito Santo realiza o milagre da concepção. A divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus pode realizar. A passagem de Lucas, irmãos, no capítulo 1 e o versículo 35, ela é a pedra angular sobre a concepção virginal de Jesus. O texto bíblico diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. O verbo descerá, que é usado no texto, ele indica uma vinda poderosa e ativa do Espírito. A virtude do Altíssimo te cobrirá. Virtude aqui significa poder, força e também capacidade. Cobrirá, irmãos, é a mesma palavra usada para a nuvem da glória de Deus que cobria o tabernáculo e o templo, indicando uma presença divina santa e protetora. Então o resultado da ação é que o Espírito Santo, que de ti há de nascer, o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. A santidade e a identidade divina de Jesus são diretamente atribuídas à obra do Espírito Santo. O Espírito é o agente divino que torna possível o impossível, realizando obra que transcende as leis naturais. O Espírito Santo, irmãos, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Quando o texto bíblico diz em Mateus 1,18, ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou ter concebido do Espírito Santo. Mateus e Lucas, né, eles corroboram afirmando que a concepção foi do
Espírito Santo. Foi do Espírito Santo. Isso demonstra o seu poder. E é interessante que essa distinção, ela é fundamental para a nossa teologia trinitária e também cristológica. Jesus é gerado pelo Pai na eternidade, né, que fala de uma reação intratrinitária. Ele é concebido no tempo pelo Espírito Santo para se tornar homem. Isso em relação à economia da encarnação, de novo, em aspectos funcionais. Isso salvaguarda tanto a eterna geração do Filho pelo Pai, quanto a obra singular do Espírito na encarnação. Quando nós tratamos dessa forma, nós estamos evitando a ideia de que o Espírito é o Pai de Jesus no sentido biológico, mantendo o Pai como a fonte eterna do Filho. Para nós, irmãos, essa compreensão eterna da filiação de Jesus, combinada com a sua concepção pelo Espírito, ela fortalece a fé na plena divindade de Cristo. A atuação do Espírito na encarnação, ela sublinha a santidade e a singularidade de Jesus como Filho de Deus, nascido sem a mancha do pecado original, o que o qualificou para ser o nosso perfeito Redentor. Na nossa fé pentecostal, nós cremos que o mesmo Espírito que capacitou Maria para gerar o santo é o que nos capacita para gerar frutos de santidade em nossas vidas. No segundo subtópico, do tópico 3, diz o texto: a vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição, e o Espírito Santo é o agente vivificador. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhes a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. A atuação do Espírito nessa obra comprova a sua plena divindade. Então, em termos de Espírito Santo e ressurreição, João escreve no seu Evangelho, capítulo 5, versículo 21, pois assim como o Pai ressuscita os mortos, ele lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida a quem ele crê, quem ele quer. A frase ressuscita dos mortos e lhes dá a vida, que está no texto de João, aponta para a capacidade criadora e também vivificadora que transcende qualquer poder humano e também angelical. É o controle supremo sobre a vida e a morte, um atributo que só pertence exclusivamente à divindade. Isso em questões da própria soberania divina, porque ele tem o poder de dar e tem o poder de tornar a tomá-la. Ele tem o poder de fazer descer a sepultura, ele tem o poder de fazer sair dela. Assim como os nossos corpos, né, encontrarão a morte, a não ser que seja pelo caso do arrebatamento, que aí aqueles que alcançarem o arrebatamento não encontrarão com a morte, mas aqueles nossos irmãos que lutaram a vida cristã, que venceram com Cristo e hoje estão com seus corpos sepultados, eles serão tirados da sepultura por este poder extraordinário. Isso não compete a homem nenhum, não compete a anjos, mas unicamente a Deus. Isso indica que desde o Antigo Testamento, a capacidade de dar a vida e ressuscitar os mortos, dos mortos, é vista apenas como uma prerrogativa exclusiva de Deus. Só Deus tinha essa prerrogativa, só Ele podia fazer isso. E se o Espírito Santo e se o Cristo faz isso, ambos são Deus. O Filho declarou, que é o que o tópico diz aqui, que ele possui o poder de dar a vida e tornar a tomá-la. Ele diz: ninguém me atira,
Mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar e o poder para tornar a tomar, que está escrito em João 10, 18. O termo exousia, que é autoridade, ele traz a ideia de um poder inerente. Jesus não é uma vítima passiva. Ele é o Senhor da vida e da morte. Então, levaram Jesus e ele morreu de maneira passiva e não teve, não. Ele foi de acordo com a agenda divina. Diante de Marta, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Porque ele tem essa autoridade. Ele tem autoridade para vivificar. O Espírito Santo, ele é o agente vivificador, conforme a nossa lição. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Jesus também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. Esse versículo, irmão, ele estabelece uma coisa interessante, que é a ponte entre a ressurreição de Cristo e a futura ressurreição dos crentes. Uma vez que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo é o Espírito que habita em nós. Então, desta forma, o Espírito Santo tornará a trazer os nossos irmãos da sepultura para unir o corpo físico que ficou com a alma que está plenamente consciente no céu. Por último, nosso último tópico, que diz o Espírito Santo e a santificação. O Espírito não apenas nos convence do pecado, mas também promove transformação. Deus nos escolheu para vivermos em santidade. A santificação possui duas dimensões, uma posicional, que é no momento da conversão, e a outra progressiva, como processo contínuo de transformação. O Espírito Santo habita no crente, desde a regeneração até a glorificação, conduzindo-o em santidade. Porém, requer a cooperação do crente. Paulo exorta: andai em espírito. E adverte: não entristeçais o espírito. No entanto, não é o resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do Espírito. Essa ação atesta a deidade do Espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração humano. O Espírito, irmãos, ele nos convence do pecado. É uma das funções do Espírito Santo. Não é obra do pregador, do discipulador, do evangelista. Isso é um ato exclusivo do Espírito Santo. Jesus afirma que o Espírito Santo, quando viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O verbo aqui, convencer, ou convencerá, significa expor, refutar e provar a culpa. É uma ação que o Espírito Santo penetra na consciência humana, revelando a transgressão contra a lei de Deus e a necessidade de salvação. Paulo descreve isso em 1 Coríntios 3,18, mas todos nós, com cara descoberta, somos transformados, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A transformação, irmãos, ela é um processo progressivo que nos leva à semelhança de Cristo. É explicitamente atribuída ao Espírito, como pelo Espírito do Senhor, conforme o texto. A santificação, em termos de atos contínuos, ou em termos de progressão, ela é possível pela ajuda do Espírito Santo, atuação do Espírito Santo na vida do crente. Sem isso, irmãos, é humanamente impossível conseguir. Nós jamais conseguiremos obedecer a Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Essa dualidade de convicção que nós lemos nesses textos, que é a transformação, que passa a ser o tema central no aspecto de salvação, ela revela uma coisa interessante, que o Espírito prepara o coração, revelando o pecado, e aí então passa a mudança interna. Ele é o agente, o Espírito Santo é o agente da regeneração e renovação, conduzindo o crente do estado de pecado para o estado de santidade. Para nós,
A convicção do Espírito Santo, ela é uma experiência poderosa e indispensável, levando ao arrependimento genuíno e também ao novo nascimento. A subsequente transformação operada pelo Espírito Santo, na nossa maneira de entender a Bíblia, na nossa doutrina, ela não é abstrata, mas é uma realidade vívida, onde o caráter de Cristo é progressivamente formado em nós. Buscamos essa transformação contínua, cientes de que ela é o testemunho vivo do poder de Deus em nossas vidas e um pré-requisito para uma fé que se manifesta em obras. Concluindo, irmãos, a nossa lição, compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da igreja. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito Santo até que Cristo volte. Queridos, Deus os abençoe em Cristo, que essa palavra ela fique profundamente em nossos corações, sabendo de que o Espírito Santo de fato é Deus. Lembrando os irmãos que logo mais às 18h30 nós teremos culto aqui no nosso templo sede e em todas as nossas congregações. Que os irmãos possam ter um dia abençoado na paz de Cristo. Nós vamos orar neste momento. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome. Nós agradecemos a Ti, meu Deus, por tudo quanto aprendemos de Ti nesta manhã. Louvamos a Ti, meu Deus, pela Tua palavra. Louvamos a Ti, meu Deus, pelos comentaristas que o Senhor tem levantado, Senhor, na nossa igreja, para nos trazer esclarecimento de assuntos tão importantes para a vida cristã. Pai, pedimos que o Senhor continue abençoando os alunos da Escola Bíblica Dominical. Abençoe, meu Deus, nosso pastor Sisaque Valadares, a sua esposa, a nossa irmã Rosângela, os seus filhos, noras e o seu neto. Família esta que o Senhor trouxe para a cidade de Rio Claro, para, Senhor, trabalhar para a Tua obra, para a Tua glória e trabalhar na orientação das nossas vidas. Continue conservando o Teu servo, Senhor, dando força, dando graça a eles. Logo mais, Senhor, nós estaremos cultuando o Teu nome. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor receba, meu Pai, o nosso culto como um cheiro suave. Deus abençoe os Teus filhos e dá-nos, Senhor, meu Deus, um dia debaixo da Tua bênção, é o que eu peço no nome de Jesus. Amém.